não é? Esse texto da mulher pega em adultério e que merece agora uma atenção em cada um dos versículos para que nós o meditemos. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Depois daquela discussão, de tudo aquilo que tinha acontecido ali no templo, aquela confusão, divisão, uns acreditando que ele era o profeta, outros que ele era o Cristo, outros ainda que ele era um impostor, e toda a tentativa ali da liderança religiosa de prender Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras rezar. De madrugada, ele voltou ao templo e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então, ele está ali no templo ensinando, sentado, como Moisés, né? Ele é o novo Moisés. Ele vem trazer a perfeição da lei. Ele vem nos indicar esse caminho de salvação. Ele vem trazer do Pai a revelação para nós. Aquilo que ele ouviu do Pai, ele nos comunica. E ali ele estava ensinando. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Então, o que a lei mandava? Que a mulher fosse apedrejada. Se Jesus dissesse que era para ela ser apedrejada, eles iriam acusá-lo diante do tribunal romano, porque só o tribunal romano poderia dar uma sentença de morte. Apesar da lei mandar que apedrejasse a mulher, que fosse pega em adultério. Mas quem poderia, no entanto, que Jesus ele não é condenado no sentido, a aplicação da pena de morte, no sentido da crucifixão, não foi os judeus que sentenciaram, foi o Império Romano. Os judeus só ali, né, foram os acusadores. E depois, a outra problemática, se Jesus dissesse que era para não apedrejar, eles o acusariam dizendo que estava traindo Moisés. Então era uma armadilha muito bem articulada. Eles estavam ali achando que eles pegariam Jesus nessa realidade. E olha a atitude de nosso Senhor, não é? Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Alguns exegetas dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Mas isso é uma leitura. Há também uma outra leitura exegética do profeta Jeremias, no capítulo 17, que a atitude de inclinar-se e escrever no chão era uma atitude que deveria ser feita para mostrar que aqueles que rejeitavam o Senhor eram considerados como pó da terra. Então pode haver aqui as duas leituras, mas a leitura de que ele estava escrevendo ali os pecados ela é mais interessante. E aí Jesus escreve com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pronto. Ele deu ali o golpe em toda aquela armação que estava sendo feita. Primeiro, eles até poderiam se considerar impecáveis. Eles não tinham pecado, porque às vezes a gente vai ler alguns textos do apóstolo Paulo, ele vai dizer que os fariseus achavam que não cometiam pecado e tal. Mas se eles apedrejassem a mulher, eles estariam desobedecendo a lei romana e seriam punidos. Então Jesus ali já acaba com a armadilha, com uma sabedoria tremenda. Quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. O único que não tinha pecado ali era ele, era Jesus, concebido sem pecado. Ele é Deus, ele não tem pecado. Ele teria direito de atirar a pedra, a primeira pedra. Aí foram saindo, olha só, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Então eu acredito na leitura exegética de que ele estava ali escrevendo os pecados, né? Continua ali escrevendo no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, os mais sábios, os mais experimentados, os mais vividos, aqueles que poderiam ter cometido também mais pecados, né? Jesus ali continua escrevendo, não dá mais atenção para eles. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé.
Eu imagino o sentimento daquela mulher naquele encontro, porque, em hipótese alguma, ela viu no olhar de Jesus um olhar condenatório. Ela viu na raiva, no ódio daqueles fariseus. Eles nem estavam talvez com ódio dela. O ódio era de Jesus. Mas Jesus, ele se levanta, aquela mulher está ali em pé, e ele se ergue. E Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Então essa aqui é a primeira atitude. Jesus não tem interesse de condenar ninguém. Ele é a misericórdia. Ele veio para transformar-nos. Eu não sei se você pode testemunhar do seu encontro pessoal com Jesus. Você sabe, talvez você estava numa realidade de pecado e você, ao encontrar-se com Jesus, você não sentiu uma atitude da parte dele de condenação. Pelo contrário, mas de acolhida. Mas a acolhida de amor gera em nosso coração arrependimento. Aqui é um processo que nós devemos usar na igreja hoje, né? Essa dimensão de acolhimento. Nós não devemos condenar as pessoas, fazer juízos. Essa atitude de Jesus inclinar também é uma atitude que precisa tocar no nosso coração, no sentido de eu preciso me examinar, eu preciso me reconhecer frágil, eu preciso me reconhecer pecador e preciso pedir perdão ao Senhor dos meus pecados e nunca apontar o dedo para condenar ninguém. Eu também não te condeno, disse Jesus. Eu também não te condeno. Esse é o primeiro ato, né, que Jesus agora se refere à mulher. E aí vem o segundo, que aí entra na parte moral, porque a gente não é acolhido para continuar do mesmo jeito. Eu não fui acolhido para continuar do mesmo jeito, daquilo que eu vivia antes, quando eu não conhecia Jesus. E aí ele vai dizer: vai e de agora em diante não peques mais. Luta para não pecar. Saia dessa vida. Eu estou salvando a sua vida. Você poderia ter sido apedrejada, porque a lei mandava isso, mas eu estou aqui. Eu que sou a perfeição da lei, eu não estou te condenando. Eu estou te dando uma chance para que você arrume a sua vida e não peques mais. É essa atitude, acolher. Amém. Para transformar. Essa é a atitude da igreja. A gente acolhe todo mundo, na imagem da pesca, não é assim? Pesca todo tipo de peixe, aí vai purificando, vai limpando, não é? De agora em diante, não peques mais.